Ok, então dando prosseguimento aqui a mais outros exemplos do Tableau, então vamos lá. Aqui, quando a gente para o ponteiro do mouse sobre alguma barra, vai aparecer esta legenda. Nós podemos formatar o que está dentro desta legenda. E onde é que a gente pode formatar? Exatamente aqui no botão Dica de Ferramenta. Quando a gente clica, aparece aqui esta caixinha de diálogo e a gente pode aplicar algumas formatações. Por exemplo, eu posso selecionar aqui, por exemplo, a palavra modelo e posso dar um destaque, ok? Posso aplicar uma cor, olha só. Então, caso a gente queira fazer alguma formatação da legenda, isto é possível. Eu vou clicar aqui em OK. Olha só, quando a gente para o ponteiro do mouse, a formatação então é aplicada. A gente pode formatar à vontade. Quando a gente clica em alguma barra, observe que sempre vai aparecer esta caixinha de diálogo, onde é possível a gente exibir nossos dados. Mas caso a gente queira desabilitar essa caixinha, simplesmente a gente faz assim. Eu vou clicar aqui em Dica de Ferramenta e a gente pode desabilitar esta opção, incluir botões de comando. Quando a gente desabilita, eu vou clicar em OK. Olha só o que vai acontecer. Quando eu clicar em cima, ela não vai mais aparecer, tá bom? Então você pode desabilitar aquela caixinha de diálogo, caso seja essa a sua preferência. Vamos abrir aqui uma nova planilha. Vou vir aqui neste ícone. Clico lá e vamos dar mais outros exemplos utilizando aqui a seção marcas, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui o campo vendedor lá para a linha. Eu vou clicar aqui em vendedor, vou arrastar para cá. Veja que aqui ele está me trazendo um filtro. Eu vou desabilitar este filtro. Eu vou clicar aqui na setinha apontando para baixo e vou clicar aqui editar filtro. Vou deixar tudo ativado. Vou clicar aqui em todos. Vou clicar em aplicar. O aplicar seria caso eu fosse ainda utilizar esta caixinha de diálogo. Porém, caso eu não fosse utilizar mais esta caixa de diálogo, bastaria eu ter clicado em OK. Então, como você viu, tinha uma filtragem, apareceu aqui os vendedores. Vou trazer a quantidade para cá. Se a gente clicar aqui em quantidade e arrastar para texto, ou arrastar para cá, para cima, observe toda a quantidade aplicada. Da mesma forma que faturamento, eu posso clicar aqui em faturamento, arrastar para cá, para cima, veja que ele coloca aqui os valores, ok? Mas eu vou tirar aqui esta coluna. Eu vou clicar aqui, ok? Clico, pressiono e arrasto para baixo, ok? Então saiu. Vou puxar quantidade aqui para colunas. Vou lá, clico, arrasto. Quando a gente solta naturalmente, ele vai criar aqui um gráfico em barras. E agora vamos fazer o seguinte, eu quero verificar como foram as vendas por ano de cada vendedor. Eu vou ajustar aqui a altura, clicar aqui em ajustar a altura. E aí vamos utilizar agora o campo data. Quando eu clicar aqui em data e arrastar para cima de cor, do botão cor, na seção marcas, olha só o que vai acontecer. Então ele criou essa divisão, exatamente o visual de barras empilhadas. Ele trouxe aqui os anos, já colocou a legenda, e quando a gente para aqui nós temos, olha, o ano de 2018, o ano de 2019 e o ano de 2020. Se a gente clicar aqui, por exemplo, neste ano, observe que ele faz a filtragem e assim por diante. Então veja como se cria aqui o gráfico barras empilhadas. Então vou clicar aqui novamente para tirar o filtro. Se a gente pegar aqui a medida quantidade e arrastar para tamanho, ele vai colocar o visual de barras em um tamanho conforme a quantidade. Então veja, eu vou clicar aqui em quantidade, vou arrastar para tamanho e aí o que foi que ele fez? A barra mais fina representaria a quantidade menor e assim por diante. Por exemplo, aqui 61 está representando com a barra um pouquinho maior em relação às outras, não é? A gente pode também alternar para a coluna. Vou ajustar aqui a largura. Então aqui é apenas um exemplo para você poder compreender que quando você arrasta uma medida para algum botão da seção marcas, ele vai realizando as mudanças, ok? Vou clicar aqui no botão desfazer até chegarmos neste visual. Aqui nós temos este botão, caso eu queira demonstrar este visual sem a presença das ferramentas. Geralmente este botão é utilizado para fazer a apresentação dos dados. Por exemplo, aqui no pequeno painel que nós criamos, se tivesse aqui um dashboard todo feito, concluído, então a gente poderia fazer a apresentação, clicando exatamente aqui. Então, eu vou apertar aqui a tecla F7 ou clicar aqui neste botão. E aí ele mostra aqui o nosso painel sem a presença das ferramentas, onde a gente pode fazer as filtragens, ok? E assim por diante, caso essa fosse a necessidade, ok? Para sair, basta apertar a tecla ESC. Vamos voltar aqui para a última planilha. Quando a gente voltou, aqui ficou filtrado porque este visual está conectado com todas as guias de planilha, devido à opção que foi escolhida aqui, olha, na setinha apontando para baixo, e nós marcamos exatamente esta opção. Todas que usam essa fonte de dados, ou seja, quando eu realizar um filtro aqui, todas as planilhas utilizarão este mesmo filtro.
Então, vou limpar o filtro aqui, ok, vou retornar para a última planilha, e aí ele tirou a filtragem. Então, na próxima aula, a gente vai prosseguir demonstrando mais recursos do Tableau. Até lá!